Bom, gente, conforme prometido, vou dar sequência ao quadro Carol Responde sobre rinoplastia ainda, porque nós na semana passada resolvemos algumas das perguntas dos seguidores e hoje vamos para mais algumas. Bom, então, perguntas de hoje. Primeira, você faz rinomodelação e quando é indicada? Bom, gente, rinomodelação, né, é remodelar o nariz usando preenchimento com ácido hialurônico. Quando que é indicada? É melhor indicada para quando a gente quer aumentar as medidas do nariz, né? Então, por exemplo, paciente que tem uma giba, um calombinho pequeno, discreto e que a gente quer disfarçar, é possível, dá para preencher na parte mais posterior e mais anterior do nariz para regularizar a linha. E é possível também projetar um pouquinho mais a ponta nasal. Agora, pacientes que têm um nariz grande, que querem reduzir as suas medidas, aí a rinomodelação não vai estar indicada. É a rinoplastia mesmo, tá? Então, a rinomodelação é só para alguns casos que se possa fazer a melhora do contorno com aumento, com preenchimento. É para isso que a rinomodelação serve. E a outra pergunta relacionada a esse assunto é se a rinomodelação pode corrigir o desvio de septo nasal. Não, gente, rinomodelação então é preencher áreas de depressão para poder equalizar com as áreas que tem mais volume, né? Então, giba, preenchemos aqui, pontinha nasal, mas não muda o desvio de septo, que é essa parte da linha do meio, o septo é essa parte, né, da linha média do nariz. Isso não vai mudar com a rinomodelação, tá? Então, desvio de septo, correção é cirúrgica mesmo. Bom, agora falando, a outra pergunta é se a rinoplastia ajuda no desvio de septo. Então, sim, na rinoplastia nós temos que nos atentarmos para a parte estética e para a parte funcional. Então, o desvio de septo, né, o nariz ser torto, às vezes nem é visível externamente o desvio de septo, às vezes é só interno e acaba causando uma dificuldade respiratória para o paciente. Em ambos os casos, a gente tem que corrigir isso de forma cirúrgica, né? Então, quando fazemos a rinoplastia, a gente tem que corrigir o desvio de septo, tanto para melhorar a parte estética, né? Se ele é desviado, visivelmente desviado, quanto para melhorar a parte funcional, porque às vezes esse desvio pode obstruir um lado das narinas e dificultar a respiração. E isso é importantíssimo da gente corrigir na rinoplastia e a gente consegue corrigir sim. O que eu sempre explico? O nosso corpo, ele tem certas assimetrias, né? Então, a gente tem um lado do rosto um pouco menor que o outro. E, geralmente, o nariz desvia para o lado do rosto mais fino, para o lado mais atrofiado. Além disso, nós temos uma certa memória óssea, muscular. Tanto é que quando se usa aparelho dentário, né, depois de um tempo que se retira o aparelho, os dentes, às vezes, tendem a voltar um pouco para como era antes. Claro que não como era antes de usar o aparelho, mas ele volta um pouquinho pela memória, que nós temos memória óssea. E a outra questão, nós temos às vezes forças mastigatórias, força muscular diferente de um lado e outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o desvio de septo, ele vai melhorar muito, vai alinhar o nariz com a rinoplastia, vai. Não quer dizer que vai ficar 100% na linha média aquele nariz, não quer dizer que ele vai ficar 100% centralizado, ele vai melhorar o desvio, né? Mas deixar 100% reto é muito difícil, tá? A gente perfeitamente no meio do rosto é difícil por conta dessas questões de memória, de forças musculares que nós temos e de lado do rosto ser mais atrofiado e isso acabar tendo uma memória de poder tracionar um pouquinho o nariz de volta para o seu desvio, né? Então, faça uma analogia com o aparelho dentário, mais ou menos a mesma coisa, tá? Não volta a ser como era antes, fica bem melhor, mas às vezes pode ter a tendência, né, a desviar um pouquinho. E a outra pergunta, então, se o nariz pode entortar no pós-operatório, então por conta dessas questões que eu expliquei para vocês, pode entortar um pouco, né? É difícil ele entortar muito, às vezes acontece pelas forças cicatriciais e da gente precisar fazer uma revisão cirúrgica, né? Então por conta dessas questões, às vezes pode, mas é difícil entortar de forma excessiva, tá? Ele pode desalinhar um pouquinho, isso pode acontecer. A ponta do nariz caiu 6 meses após a primeira rinoplastia. Foi isso que um seguidor mandou. Então, só para comentar com vocês que isso pode acontecer e eventualmente precisa fazer uma reintervenção, um retoquezinho, botar uma estruturazinha a mais para deixar a ponta mais firme,
né? O índice de retox em rinoplastia é em torno de 10%, isso taxa mundial, todos os cirurgiões do mundo. Por quê? Por conta dessas forças musculares, forças ósseas, memória, tudo isso que eu expliquei, acaba que às vezes vai precisar de um segundo tempo cirúrgico. Isso é uma coisa que pode acontecer em rinoplastia. Bom, gente, as outras perguntas tem mais várias ainda, eu vou deixar para outro dia, então para semana que vem nós vamos continuar para não cansar vocês demais hoje, tá bem? Espero ter esclarecido essas e vamos seguir nesse quadro por mais 1 ou 2 semanas. Vamos ver como é que vai ficar a divisão das perguntas que temos ainda para responder, certo? Um beijo, até mais!